Muito boa, pessoal. Não pode avisar o Pichelli, porque aí ele faz pose. Esquecemos os vinhos. Pode avisar, né? A primeira impressão surpreendeu, porque eu esperava uma edição menor de bolso. E aí quando eu vi, é para fazer barulho mesmo. Eu gostei bastante do resultado. E essa ideia de juntar as duas revistas também para ler. Ele falou que você consegue ler juntando as duas revistas. Essa ideia também é bem... É complicado, né? Talvez, algumas pessoas talvez achem difícil para leitura, não sei. Eu pessoalmente não achei, não acho. Acho até que é bem artístico também, junta aqui um monte de... além da literatura também. Da arte tem arte gráfica e editorial também, interativa, exatamente. Muito bem-vindo! Aí, tirar uma foto. Vai lá filmar, deixa eu filmar você aqui. Agora chegou. Cheguei agora, tá garoando. Aqui, ó. Recomendação. Os olhos marcando presença. Peraí. Faz de novo o gesto que tava mais bonito. Isso. Oi, eu tô aqui muito feliz porque eu vim. Eu quase parei no Angélica Guilherme, fiquei comendo pão de alho até agora, mas eu queria muito estar aqui com vocês. Achei lindo os livros. Fez uma força e bem, né? Fiz uma força, vim rolando na água. Tá tudo lindo, essa cidade alagada, né? Tá maravilhoso. Pô, Pipo, foi chover logo hoje, cara. É, muito forte, inclusive. Muito forte. Então deixa aqui, desse jeito. Obrigada. Cacilda, que bonito esse projeto, né? Não, nós programamos a chuva nesse momento. Depois que vocês entraram, vai ficar difícil sair. Bom, então, boa noite. Obrigado pela presença. Nós estamos lançando a revista Arraia Pajeú, PR4. O editor é Carlos Emílio, que os convidou. Quem apoiou essa iniciativa, além do Ministério da Cultura, especificamente hoje à noite a Funarte, e apenas isso. E o site Cronópolis. É importantíssimo. O People Está aqui, o editor, poeta. O editor, poeta e o site Cronópolis. Então, o Carlos Emílio Portal. Portal Cronópolis, né? O Carlos Emílio vai começar, depois a gente dá a sequência. A ideia seria a gente fazer um recital de bolso, né, aqui com os poetas e os ficcionistas presentes, ler um trecho de alguma coisa que queira ter, já se acharam aí nos livros regulares, dizer alguma coisa, falar alguma coisa, algum texto, algum poema. A sátira, alguém, não lembro quem, uma vez escreveu um livro chamado Poesia, Pois é Poesia, né? Acho que foi um poeta concreto, né? A palavra. Vocês não entenderam nada, vocês não sabem nada. Poesia não é querer escrever bem. Poesia é o que eu ainda irei relatar em prosa. Poesia é o que ainda pretendo escrever para depois reler e dar risadas
imaginando o espanto de quem vier a ler o que escrevi. Poesia é velocidade, do disparo de revólver verdadeiro da janela no automóvel que ia passando por aquele alvo escolhido ao acaso. Poesia é som, áspero ruído do gume de diamante, sendo testado por 2 especialistas em arrombamento, na vitrina daquela loja de armas, a 80 metros de distância de uma delegacia. Eu esperava no carro, se houvesse cedido, levávamos tudo. Poesia é luz, daquelas janelas, abrindo-se todos ao mesmo tempo, todo mundo acordando para ver que espécie de confusão era essa, o que aquele bando de malucos fazia na rua aquela hora. Poesia é noite. A outra noite, aquela no HC, Hospital das Clínicas, minha pressão caiu e depois ainda tive que dar a notícia aos amigos. Poesia é dizer, é ela dizer como você me revoluciona por dentro. Poesia é escrever, com um cuidado enorme, pesando cada palavra para não me declarar réu confesso. Poesia é névoa, de fumaça enchendo o quarto, todo mundo a dar risadas sem conseguir parar. Poesia é porrada, algo bem melhor do que briga de scholars, aqueles da outra universidade contra esses 10. Poesia grossa, cacete rombudo, que tal essa imagem? Poesia é isso, é isto, também é aquilo, é agora. Poesia é o que sempre soubemos, o conhecimento animal, um núcleo raivoso anterior à queda, gnose. Eu estou falando de filosofia, de essência, uma exploração de desconhecido pelo corpo, através do corpo, e o Marquês de Sade nem precisava daquele teatro todo. O que sei é onde penetrei. O telefonema que me traz lembranças de 30 anos atrás, de ontem, de agora, seu som a vibrar nesse ar parado da noite, antes de mais uma tempestade, mas nada me interromperá. Sempre usei uma linguagem direta. Prometeu, Fausto, não quero falar, quero ser dito. Sejamos densamente humanos, como a chuva, no ar saturado de excesso. Parto ao encontro do núcleo selvagem de qualquer coisa, diamante ou lágrima perdida no fundo do bosque, ex-deusa, e assim me despeço, mas eu a reencontrarei, lunar, resta saber o sonho, parábola da vida. Vamos lá. Da Camila Hungria, Renata Delia, Os Dentes da Memória. Piva, Willer, Franceschi Bicelli e Uma Trajetória Paulista de Poesia. Desse livro, que tem uma antologia no final, eu vou ler um poema. Tico Ticho no Fubrai. Livrai-nos, Deus, da corrupção, do caos, da anarquia, da excepcionalidade. Tenhamos tacto e tecto, façamos ginástica, combatamos a infecção, a ciência, a sucção. Paditu, W, aplanemos a língua de picos, falésias e promontórios, circunspecto aspecto. Evitemos italianismos, francesismos, espanholismos e, ultimamente, o abril portucalense. Sejamos fotográficos, optimistas, sociológicos, nostálgicos, sem nevroses nem zunzuns, no afã de que o flautim abafe o uivo que vem de nós para mim. É um poema muito trágico, eu fiquei com, assim, eu vou ler outro, porque aí é um poema
para bem-humorado, que é o seguinte. Eu tinha uma amiga que começou no Par Perfeito, conversar com o cara, e aí se apaixonou por ele, e ele disse que tinha uma mulher entrevada, etc e tal, que eu disse, na hora que ele falou, a mulher entrevada, eu falei, é vigarista, não presta. Imagina, ele gosta de poesia, eu falei, pior ainda, aí que não presta mesmo. Aí de fato o cara fugiu, tinha uma mulher entrevada, fugiu com a enteada, era um cubano, fugiu com a enteada para o Caribe, e ela ficou aqui querendo se matar e tal, e eu decidi consolá-la, e eu fiz, ela se recuperou, foi tal, mas como eu não sou de ferro, eu resolvi escrever um poema satírico, tal, burlesco, cômico, tal, picaresco, sobre a situação. Então o primeiro verso é todo, os atributos dela passaram a ser nome próprio. Então cada palavra do primeiro verso é com maiúscula. Então vou ler. Menos o oi. Oi. Oi, desde que deu-se e fodendo, fodeu-se, para esquecer a assombração, só trocando de ilusão, sendo ilusionista, transformar déjà vu em terra à vista, navegar em porto seguro, sofrer em silêncio, fingir de morto, fazer das tripas coração, desfiar fibra por fibra o rosário de lágrimas da saudade, usar todo o arsenal da obviedade, amar, odiar, amar, lembrando, olvidando. Um dia a imagem amada será fumaça, silêncio, poesia. Mais diria, ó Daisy, se preguiça não me impedisse de encher linguiça. Arigato. Essa antologia toca apenas no iceberg, na superfície, porque ela é de 3 anos para cá, nós fizemos um recorte de só publicar aquilo que já havia sido selecionado pelo editor, pelo People, entre poetas e ficcionistas, né? Então, o número foi de 116 autores. Eu li 5 vezes, o People, que também tinha, ele que fez a seleção, a gente só organizou e diagramou, etc. A sensação que eu tive foi o seguinte, que era algo realmente novo que está havendo, um novo tipo de sensibilidade, aquela coisa do frisson novo, não tem ainda, não se sabe exatamente o que seja o que está aí. E eu quero parabenizar os que estão aqui por esse sopro novo que está aí. É uma coisa realmente me emocionou muito ver e unir 2 pontas, porque o Ceará teve uma espécie de semana modernista no final do século XX, que era a padaria espiritual, que muitas das ideias que depois repontaram aqui no modernismo paulista já estavam ali. Se vocês lerem o regimento da padaria espiritual, basta dizer o seguinte, não vou entrar em detalhes para não encobridar a coisa, mas foram o primeiro filósofo brasileiro, o primeiro romance fantástico do Brasil, o criador do naturalismo, o cara que criou o regionalismo antes do regionalismo, do romance de 30, todos estavam ali, o primeiro grande historiador. Naquele momento, Fortaleza teve uma coisa magnífica, uma coisa milagrosa, não se sabe por que aconteceu isso. Depois houve 22. Eu senti assim que há uma ligação de novo, que estava separado, essa junção, esse eixo São Paulo, Fortaleza. E a outra coisa que eu senti importante nessas antologias que estão dentro da revista é que não mais são só escritores que moram nas grandes cidades, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Fortaleza, etc. A maioria dos, digamos assim, 45, assim, a metade dos constantes nas antologias, ou poetas ou ficcionistas, e o critério foi ter 1 ou 2 livros publicados, ou um blog, etc., é que eles moram em pequenas cidades ou em cidades do interior. É como se o eixo da literatura tivesse mudado para as cidades do interior. Talvez lá se tenha mais tempo, o mundo não seja tão fragmentado como nas grandes urbes,
e se ter tempo, espaço-tempo, para se criar novas sensibilidades, novas linguagens. E a outra coisa é que todo mundo faz muitas coisas ao mesmo tempo. É oceanógrafo, faz fotografia, faz cinema, faz filosofia, faz teatro, faz música, física quântica. Ninguém está parado numa única atividade, como por exemplo a nossa geração era mais, eu sou poeta, eu sou escritor, eu sou filósofo, eu sou cineasta, etc. Não, todo mundo faz alguma coisa, é como se fosse um novo renascimento. Que o renascimento se caracteriza, uma das atividades, uma das coisas é isso, de você fazer muitas coisas, ter uma abordagem total sobre o universo. Então está havendo uma desfragmentação, uma reintegração das coisas, por incrível que pareça. E essas modalidades de arte que todas as pessoas se utilizam, de discursos e de métodos, etc., reflete na linguagem dos poemas e dos textos, que é nova por isso, porque ela é molhada de todas essas influências das outras linguagens, das outras multimídias, das outras mídias das quais essas pessoas se utilizam. Foram assim duas coisas que eu percebi, e outra, tem uma terceira, uma quarta, mas eu acho que sintetiza o que significa essas antologias, a contologia e a poematologia. Obviamente a contologia foi mais uma boutade, no sentido, porque não há mais conto e não há mais poema, não há mais gêneros literários, estão criando novos gêneros literários. É mais ou menos isso que eu teria a dizer em relação a essas antologias, das quais a maioria das pessoas aqui participa. E agradecer a generosidade de vocês escreverem tão bem. Sacrários dos nós vivos, dos rios, dos ventos. Caixas de música territorial e invisível, de palavras habitantes. Os cogumelos são ocas. A guarnição topográfica, disposta quase em círculo. Instrumento geográfico coletivo, coroa musical em miniatura, que reconta deslocações flautas de aldeias bororos. Em cada panela, um dia extremo guardado. Uma dimensão, um mundo de diversa compleição. Aromação invulgar, rios de barcos, não tem redes. Homens peixes em esticadas folhas de palmeira buriti se deitam para beber da palmeira, para sê-la muitos dias de viagem no outro tempo. Ou quando se untam da resina frutal, aí se transformam no bicho palma, penas e dentes, sentindo a força desenhante desta flor aeste. Toda vez aí mudam-se de si, de tom, de fala, de folhagem. Sim, imaginando-se um índio velho bororo, muito alto e ereto, lendo tudo que foi escrito sobre o seu povo, na velocidade fora do corpo. A flecha, o lápis de campo, as anotações trêmulas na canoa, no tempo das invenções, sonhando com uma coisa de água que se transformou num pilão, enfatizada, nobre, falante, mas não aceitando a mudança ortográfica, quando avistou a mão espiritual que modelava no éter os novos objetos rituais no pátio da aldeia, minúscula, pousada na sua cabeça, raspada para recebê-la minuciosamente do alto. Novas embalagens cósmicas, inscrições cósmicas de dança na cabeça tambor, mudanças de identidade pela pintura corporal. Em 1936, o linotipista que organizava os tipos de madeira para o primeiro livro da gramática Bororo foi perseguido por uma nuvem. Oi, esse conto, eu tenho muitos roteiros rejeitados, né, que eu sou roteirista também. Então era um roteiro de curta e eu resolvi fazer uma mistura assim, de conto com roteiro. Chama Cinta Liga Portuguesa. Ele coleciona adesivos, mas apenas esses anúncios de putas distribuídos aleatoriamente pelos antros clandestinos da cidade. Desde a primeira punheta, ele cola os papeletos em seu banheiro. E seu banheiro hoje está multicolorido e pode ser visto pelo binóculo do seu vizinho 201.
Ele sente-se todo orgulhoso por ter um banheiro melhor do que o do seu vizinho e costuma observá-lo também com a ajuda de um binóculo, mas pouco. Não entra em competições, gosta mais de se imaginar sendo visto e invejado. Em uma de suas caças por etiquetas em Orelhões, na Rua Augusta, ele se deparou com a seguinte proposta: intensivão, sinta a liga portuguesa. Analisou o segundo adesivo, a Ninja Kyoto, luto com vários ao mesmo tempo, com ou sem capuz. Ao chegar ao seu banheiro, ele se envaidece todo, se ri todo, se pensa maravilhoso todo com as novas aquisições. Escolhe um intensivão, de modo que cola o adesivo da Ninja no meio aos milhares. Ela entra em passo triunfal. Ele a cumprimenta de maneira protocolar. Qual é o seu nome? O que chamamos Rosa, com outro nome, não teria igual ao perfume? W. Shakespeare. Ele observa a bunda dela e pensa secretamente que aquela espécie de bunda só pode ter sido desenhada pelo compasso de Deus. Mas prefere não ser lisonjeiro e engasga com a força do pensamento. Ela. Equilibre-se no copo de uísque para não cair no erro crasso. Ele, que programa é esse? Existem 4 tipos variáveis de programa: softwares de computadores, atrações de televisão. Programa também o álbum do Lulu Santos. Há o programa com prostitutas, que é cobrado por hora, tal qual aulas de português. Mas escolhi a dialética do sexo para embolsar, sem nunca afanar, alguns vinténs a mais do que arrecadei no ensino fundamental da entidade, escola municipal. E aí segue o blá 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 deles, ele fala fica de 4 para mim ver, ela fala o correto é fica de 4 para eu ver. E aí vai até que ele fala, sei lá, meu pau tá duro que nem uma pedra, né? Tentando sair fora da conversa dela. Isso é uma metáfora descartável, uma vez que é redundante. Ele fala, enfia logo a boca no meu pau, mulher, é um bom jeito de ficar em silêncio. Ela diz, mulheres não usam a boca apenas para tomar sopa, chupar ou rir, mas para verbalizar seus mais intrínsecos pensamentos, em que todos eles, um homem comum, acaba se tornando um panaca. Aí ele fala, mas estou pagando, sou seu amo e senhor. Aí ela fala, aí fica mais caro. Ele, que não minta, o preço é um só, a mentira tem pernas curtas. Ela fala, no meu caso, a mentira tem pernas lindas. Aí ele, deixa eu ver se essa mentira se depila. Ela se aproxima, ele acaricia lentamente suas pernas, sente o perfume da profundidade de suas coxas. Ela ignora o gesto, fecha as pernas, olha o relógio. Já deu o expediente. Quero falar que eu fiquei muito feliz de estar aqui, de estar na coletânea. Agora estou nervoso, não estou feliz, mas de qualquer maneira. É esse conto que eu escrevi uns 4 anos atrás, mais ou menos. É um conto autobiográfico, em certo sentido, até certo limite, né? Bom, e o nome dele é O Vencedor. Portanto, o vencedor. O quê? Eu? Não, eu não. Eu sou um fracasso. Só não sou um fracasso total porque... Bom, vou contar a vocês por quê. Mas com o sol indo alto assim, não vou conseguir contar minha história. Pronto. Foi numa noite como essa, quando a lua se parece com o rosto de um psiquiatra, que pensei ter tido uma primeira grande ideia. Pensei. Seguindo a linha da primeira, segunda, terceira grande ideia, fui parar no hospício. Casa de saúde é o eufemismo. E, graças ao eufemismo, nada desconfiei. Entrei. Só tive certeza de ser um interno quando, a minha pergunta, uma senhora antipática de jaleco respondeu: sim, o procedimento é legal. Você vai ter que ficar aqui. Logo de cara, procurei o lado bom. Não era necessário pentear os cabelos, fazer a barba, trocar de roupa. E para quem vive uma vida toda se olhando nos vidros dos carros parados, se ajeitando nos elevadores, é um alívio tremendo poder se ver livre. As coisas se invertiam. Fazer cara feia era até uma vantagem. Foi meu primeiro erro. Não quis fazer amizade. Isolado, largado de cara feia. Os enfermeiros pensaram, ih, esse cara é mais louco que os outros. Mas não era. Um homem de meia idade, meia altura e barriga enorme via cantando Vou usar, laralá, sapatinho de algodão. Outro louro, baixinho, a cara amassada, ria. Dava bronca e chorava com a mesma expressão e sempre subitamente. Por isso esperei a noite chegar para contar essa história. É uma história triste. O mata-leão é um combinado de remédios, batidos e diluídos para certificarem de que tínhamos tomado e faziam um vendaval no corpo e na mente. Esse conto está no meu livro, editado pela editora Patuá, chama Remediado Está, e com muito orgulho
eu tenho a honra de vê-lo publicado nessa linda revista e também no portal, no Cronópios, e agradeço muito por essa oportunidade. Fármaco. O amor é fármaco. Assim se apresentou a garota e a sua lata vazia de cerveja. A garota não era bonita ou feia, gorda ou magra, mas se fechava em uma indefinível vontade quando conduzia a lata de cerveja à boca, o que de imediato conquistava. Percebera no intervalo breve entre o quarto e quinto gole longo de vodka. Ela bebia-se sozinha no canto mais escuro do bar, meio em pé, meio apoiada na parede. Os quadris se sustentavam largos. Fármaco. O amor é fármacon, continuou com uma pronúncia desastrada. Ela não sabia grego, achou-o inteligente. Ele conhecia apenas aquela palavra, com a qual se bastava, porquanto encerrava em remédio e veneno. Pois é fármaco, se insistiu, a se ajeitar num tom de voz mais inteligente, acreditava. Heráclito Nietzscheana. Só a impermanência é duradoura, o perecimento é eterno. O ser não há de ser nada de ser, nada de ser. O si é outro de ser si mesmo. Bem e mal alternando-se, invertendo-se incessantemente. O amor é ausência de dor. A dor é a cor, a borda de auréolas flamejantes. E só. PS. Um poema que se justifique um dia toda uma vida. Tenho tempo nas mãos e o aborto de quem me consola. Se pudesse parar, haveria algo em minha mente. Sigo calado, à beira de um milagre. Cavalos brotam da rocha, as nuvens me devoram. Sou vazio, tal como o mar em dias de escuridão. Obrigado. Também gostaria de agradecer o People. Quando a gente saiu pela primeira vez em algum lugar, foi no Cronópios. E continua. A dilatação andarilha. Antes do tempo de ponta cabeça saber de sua obrigação, antes do óbvio obscuro, antes das folhas costurarem uma outra árvore, antes de hóspede do leopardo, antes de descobrir o corpo, antes do roxo das flores, seu fósforo, antes da próxima doença, abençoar o mistério e a miséria, antes da gravura da neve, um estrondo, antes de ser servo do vento, antes da ferida de braços abertos, antes do suor da inspiração subverter, antes, rouco como o silêncio, estive aqui. Olha, muito obrigado por todo mundo ter vindo. Né? Numa noite de chuva, né? Uma noite de chuva. Tá, o som tá bom? É bom também que ninguém sai, né? Porque a chuva não deixa também sair. Então. Então, amanhã a gente vai começar com a entrevista. Quem é Carlos? Eu sou eu. Mas é o seguinte. Não, eu sou brasileiro, né? De estatura mediana, né? Latino-americano. Lá do Ceará. Mas morei 3 anos aqui em São Paulo. Contínuos, né? Que foi exatamente numa fase áurea que conheci o Piva, o Picelli, o Vila, o Juan Sander Hernandes, o Miguel de Almeida, a Miriam Palha Costa, um monte de poetas. Eram os meus amigos, né? E muitas outras pessoas mais. Era a turma com quem eu convivia aqui. Então, morei muito tempo em São Paulo, depois saí daqui direto para a Universidade de Yale, fui fazer um curso lá de literatura espanhola. Aí tive lá professores, depois ficaram muito famosos mundialmente, tipo Humberto Eco, por exemplo, foi um professor meu e tal. Então, convivi com essa gente toda lá, o Bloom, Harold Bloom, o Thompson, que é um dos maiores estudiosos de arte africana e tal, foi meu professor e tal. Mas não concluí o curso, tive que vir, minha mãe morreu e tal. Aí voltei para o Ceará. Aí o Gerardo Melo Mourão, que é também do Ceará, se tornou secretário de Cultura do Estado, do município lá, e diretor do Rio Arte. E eu fui trabalhar lá, me convidou para ser coordenador editorial lá do Rio Arte, da Fundação Rio.
Aí fiquei 9 anos como coordenador editorial, ganhei até um prêmio da PCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte aqui, como melhor editor de divulgação cultural do país. Aí a gente fundou lá também o CEP 20.000, o Centro de Experimentação Poética, junto com o Chacal e o Guilherme Zarcos e o Michel Melamed, que também é um movimento que eu fecundei por lá. E no Rio de Janeiro, onde eu morei 13 anos. Voltei para o Ceará, aí fui fazer um mestrado, porque todas as vezes que eu tentei fazer um mestrado, seja no Rio quanto em São Paulo, uma mão invisível não deixava eu entrar. Porque a raia, essa era a número 4, né? Você retomou ela depois de um certo tempo. Ela saiu do jeito que ela é. 1, 2 e 3 foi em 2000. Ela saiu no ano 2000. Já era triangular, já tinha... Era assim. A número 1 foi feita com uma moça que é daqui de São Paulo, a Neuza Costa, e que ela trabalhava comigo no Rio fazendo o LA, o Letras e Artes, e o Cadernos e o Arte. Na época, junto com o Fausto, eu trabalhava também com o Fausto Wolfenbüttel, eu estava com aqueles guardanapinhos de papel triangular, vou fazer uma revista nesse formato. Exatamente. Eu pensei que nada chocava, mas nada choca. Eu quase fui assassinado no Ceará porque o pessoal me enlouqueceu quando saiu o número 1. Mas aí começou dentro da pré-víncia uma loucura total. Não deixaram que a revista continuasse. Só continuei depois de 2004 ela termina. Saiu ano 2000, ano 2002 e ano 2004. A gente fazia sempre grandes festas, recitais, que a gente chamava de manifestas, em vez de manifestos. Né? Manifestas. A gente fazia essas grandes manifestas, unindo os artistas plásticos, os poetas, os ficcionistas, e fazia um teatro. Isso mais ou menos como a gente fez aqui hoje.